Elisa Bernal e Jean-Luc Ayllon, transmissão ao vivo, 19 de janeiro de 2024. Como se preparar e o que nos reserva 2024. Transmissão ao vivo com Elisa Bernal e Jean-Luc Ayllon, 19 de janeiro de 2024. Elisa dá as boas-vindas a todos os ouvintes. Elisa: olá a todos. Ela acrescenta que o seu convidado especial é o Dr. Jean-Luc Ayllon. Ela também dá informações aos ouvintes espanhóis sobre os workshops oferecidos durante fevereiro e março e sobre um encontro coração a coração, com Jean-Luc, que terá lugar nos dias 9 e 10 de março de 2024. Elisa: então, vou traduzir somente para o francês as coisas que dizem respeito a Jean-Luc. Nos dias 9 e 10 de março, já vamos ter um coração a coração com Jean-Luc. Em seguida, ela especifica os próximos encontros para outros grupos que não os de língua francesa. Elisa: vamos chamar o Dr. Jean-Luc Ayllon porque penso que ele tem coisas muito interessantes para nos dizer. Bom dia, Elisa, e bom dia, ouvintes. Então, sem nenhuma pretensão, nem de clarividência, nem de previsão, nem de profecia, somos numerosos, naturalmente, a perguntar-nos o que nos espera nesta cena de teatro no ano de 2024. E dada a maneira como os eventos têm desenrolado nesta terra nos últimos anos, é claro que 2024 vai ver uma série de eventos seguirem-se uns aos outros em rápida sucessão, tal como o Rahan anunciou. Gostaria de lembrar que, mesmo agora, ninguém pode saber a data de um acontecimento coletivo. Tudo que podemos dizer é que existe uma forma de aceleração e de amplificação de todos os acontecimentos sociais e elementares na Terra. É, portanto, impossível estabelecer uma cronologia dos acontecimentos e a própria natureza desses acontecimentos. Por outro lado, o que é cada vez mais habitual e comum, eu diria, é o posicionamento dos irmãos e irmãs que se confrontam, cada um, com esta cena de teatro. O comandante dos anciões disse muitas vezes que devíamos vomitar a criação. Muito obrigado, por muitos de nós já termos feito isso. Eu vou concentrar-me sobretudo em descrever os acontecimentos interiores que somos chamados a viver ou que já estamos vivendo, com intensidades que obviamente variam de acordo com aquilo em que ainda acreditamos. E o tom e a natureza dos acontecimentos que nos afetam internamente dão origem a reações que são semelhantes para todos. Depois de termos descoberto a mentira planetária, a mentira cósmica, depois de termos ficado enojados, se assim posso dizer, com as manipulações que nos são oferecidas pela sociedade, muitos de nós esperam hoje encontrar a paz interior e o silêncio. E, é claro, não é preciso ser um cientista para perceber que estamos cada vez menos interessados nas coisas da vida cotidiana. É claro, somos muitos a interessar-nos pelo que se desenrola na Terra neste momento. Não é uma questão de cobiça por esses acontecimentos, mas sim de esperança, se assim posso dizer, pelo conjunto de acontecimentos que se desenrolam. Ouve-se um sino ao fundo. O mais importante, como todos nós podemos ver, mais ou menos, é encontrarmos-nos numa certa paz interior, numa harmonia, porque todos nós, mais ou menos, compreendemos agora com uma clareza crescente que não podemos mudar nada do que está em vias de acontecer sobre a cena de teatro. E esta compreensão leva-nos diretamente a aceitar o que é. E, à medida que esta aceitação se realiza profundamente dentro de nós, percebemos que existe de fato um espaço de silêncio e tranquilidade no coração de nós mesmos, que já está nos ajudando, e nos ajudará cada vez mais a atravessar os eventos que temos que atravessar em nossas vidas, na vida da Terra. Como já foi dito e repetido muitas e muitas vezes, é precisamente a compreensão de que não podemos mudar nada do que acontece, que nos aproxima mais do estado natural, do real.
Não disse que o que temos de atravessar, todos e cada um de nós na cena deste mundo, é fácil ou evidente, mas que há um ponto de apoio, se assim posso dizer, dentro de nós que nos facilita o desapego de todas as pretensões de querer mudar o que quer que seja sobre o que se desenrola, o desapego também de todas as pretensões espirituais a um futuro qualquer que seja. É justo dizer que muitos entre nós encontram agora o instante presente e o estado natural sem dificuldade. O simples fato de aceitar este inexorável desdobramento nos coloca, no mínimo, em paz, na melhor das hipóteses, em silenciosa alegria. E tal como profetizou o Rael, quanto mais nos aproximamos do ponto de basculamento, do ponto de reversão, chamem-lhe como quiserem, quanto mais a sociedade nos mostra estas coisas que não são muito agradáveis, mais nos aproximamos de nós próprios, mais próximos da natureza, mais próximos do presente, da simplicidade. Assim, tudo é feito, pela inteligência da luz, o roteiro, o cenário, para nos trazer até aqui. E lembrem-se também que, durante este período rico, por assim dizer, surge frequentemente uma outra frase importante de Rael: deixem os sonhadores sonharem. Não se pode acordar ninguém. Cada um de nós tem um relógio interno que nos aproxima de nós próprios de uma forma particular. Aliás, constatamos que temos, cada vez menos, de exercer vigilância sobre as pessoas da nossa vida pessoal. Também aqui, podemos dizer que quanto mais a pressão da sociedade, do clima, de tudo o que podemos imaginar, se acelera e aumenta, e quanto mais aceitarmos isso, mais a tensão diminuirá dentro de nós, a todos os níveis. E, paradoxalmente, é nesta noção de incapacidade de mudar o que quer que seja, que se encontra a maior força interior, onde não há nada a reclamar, nada a esperar e nada a temer. Quanto mais se estiver neste estado, mais próximo se pode considerar do evento a ser vivido coletivamente. A preparação energética e vibratória da própria consciência está chegando ao fim, e isso é sentido de uma forma muito intuitiva, e às vezes visceral. A nível pessoal, às vezes até me pergunto como é que as pessoas ainda podem acreditar nesta sociedade, nestas mentiras. Tudo nos aparece exatamente como é, ou seja, uma imensa cena de teatro, uma imensa cena de algo que não é verdadeiro, e que, no entanto, nos afeta. E esta consciência, diria eu, é essencial para nos aproximarmos de nós próprios. É uma maneira de entrar na aceitação e na evidência ainda mais facilmente. Fomos muito bem preparados por Rael e outros, por Bidin, por Abba, para podermos viver o que temos de viver. No final, compreendemos que tudo está no seu lugar, mesmo quando não concordamos com isso. Para muitos de nós, há uma verdadeira progressão no sentido do desaparecimento da pessoa. Por outras palavras, cada vez mais compreendemos e vivemos que não somos essa pessoa, mas que estamos dentro dessa pessoa. Isso permite aliviar consideravelmente o que pode sentir o personagem. Também para muitas pessoas, devo salientar que existe uma forma de cansaço, como tive oportunidade de exprimir no último encontro coração a coração, esse cansaço pode mesmo conduzir a uma certa forma de desespero ou de desesperança. Mas isso também faz parte do processo de regresso ao real, se assim posso dizer, de retorno ao lar. Tudo é feito, por assim dizer, para que nada do exterior nos atraia mais. Os hábitos mais felizes e saudáveis, por assim dizer, já não têm qualquer interesse ou atração. Como disse Osho, entramos numa espécie de divina indiferença, que confirma que nós sabemos, por experiência, que nada disso aqui é verdade. Tanto quanto a esperança nos faz acreditar na ilusão do tempo, também o cansaço, até mesmo o desespero, ao aniquilar, por assim dizer, todas as vias externas de saída, nos permite olhar para nós mesmos de uma forma extremamente importante.
Não estamos todos na mesma fase desta vivência, desta revelação interior, mas todos passamos por estas etapas. A fase mais importante é a libertação total de toda a força de vontade pessoal, que o colocará muito rapidamente no instante presente, no tempo zero. Este é um momento em que se pode rir de si próprio pela forma como se comportou há apenas alguns momentos atrás. Agora, no que diz respeito aos acontecimentos ditos exteriores, todos eles convergem absolutamente para a manifestação das profecias, venham elas de onde vierem, quer sejam as profecias dos chamados livros sagrados, quer sejam os testemunhos dos profetas de todas as religiões, de todas as correntes tradicionais. É evidente que estamos cada vez mais nos aprofundando nestes tempos proféticos do Apocalipse. Assim, é claro que, ou você é sensível e vê os acontecimentos exteriores com grande horror, ou a sua sensibilidade pessoal começou a dar lugar à indiferença divina. E então você não sofrerá mais, terá uma espécie de riso interior de si mesmo e deste mundo. Como Bernard de Montreal anunciou em 2020, há quase 4 anos, o real vai ser cada vez mais incisivo, se assim posso dizer. E, claro, quer os acontecimentos que ocorrem na nossa consciência sejam leves ou duros, eles só nos conduzem a nós próprios. Na época, Conrad disse que ninguém podia escapar ao momento coletivo da Terra, a toda a criação. Estamos de fato no início do choque da humanidade. Este é um momento único de revelações, caos e alegria extrema. É claro que corresponde também a uma sucessão de grandes acontecimentos terrestres e cósmicos. Mas o que eu quero dizer é que, nesses dias, quando esses dias estiverem completamente aqui, será cada vez mais fácil mergulharmos no grande silêncio e na alegria do nada. Assim, a perspectiva para 2024 é, naturalmente, que será mais fácil regressar ao nosso interior, mais fácil estar em sintonia com o nosso eu mais profundo, se assim posso dizer, com uma maior capacidade de ver a interação do sofrimento e da ilusão, e também certamente com a compreensão de que, o que nos acontece no nosso campo limitado de consciência, é apenas mais um passo para nos lembrarmos de quem somos, e que tudo é apenas um pretexto para nos reencontrarmos. A sucessão dos acontecimentos cósmicos, planetários, elementares e sociais foi dada há muito tempo por Anael, não há nada a mudar. Como já disse, trata-se da realização de absolutamente todas as profecias num espaço de tempo extremamente curto. Mas lembre-se de que, quando esses acontecimentos importantes ocorrerem, estaremos cada vez mais próximos de nós mesmos, e muitos de nós entraremos em nós mesmos, muito naturalmente, para acolher com total graça a lembrança do tempo zero, o famoso flash galáctico, o famoso choque. Tudo o que está acontecendo em nossas vidas hoje só tem uma explicação: nos aproximar do real, da verdade. Todo o resto, qualquer outra explicação, é totalmente supérflua e devolve-nos a personagem, a pessoa, e que, mais uma vez, tudo que pode surgir na nossa vida, seja agradável ou muito desagradável, é apenas um meio, por vezes violento, de nos lembrarmos de quem somos. E uma vez passada a violência do acontecimento, seja ele qual for, há um real alívio que chega. Por isso, como são muitos os que estão a nos ouvir, vamos ver se a Elisa encontra algumas perguntas no chat, que sejam mais específicas do que estas generalidades. Elisa. Sim, há perguntas. Por exemplo, há comentários que dizem que estão cansados de tudo e também há perguntas. Elisa. Por exemplo, a Ana diz: quando acabarmos este teatro, podemos decidir para onde vamos? Risos. JLA. Gostaria de lembrar que, no real e no absoluto, vocês não têm para onde ir a não ser onde estão. Isto é tão válido na cena de teatro como depois de a cena de teatro ter terminado. Você nunca nasce, nunca morre.
Compreende que é sempre a alma ou a pessoa que quer ir para algum lado. Mas nunca te moveste realmente. Mas esta sensação de mal-estar, como alguém aqui escreveu, esta sensação de estar entre duas águas, é perfeitamente normal. Há duas realidades que se sobrepõem numa outra. A personagem, a pessoa com a sua história, a sua alma, as suas memórias e, ao mesmo tempo, a felicidade eterna do que sempre fomos. Por isso, sim, por vezes sentimos-nos como se estivéssemos divididos em dois, separados em dois, como se tivéssemos perdido o rumo enquanto pessoa. Mas tudo isto é essencial para nos reencontrarmos. O absoluto, o que nós somos, o que você é, o que cada um de nós é sem história, sem pessoa, sem movimento, sem tempo, sem espaço. Quando repito, como há pouco, que você nunca nasceu, que você nunca morreu, esta é a estrita verdade, e encontrar este estado anterior a toda forma, a toda consciência, é a única finalidade possível. Não pode haver outra, não há outra. E quando nos apercebemos disto, quando compreendemos, quando nosso personagem o aceita completamente, como diz Eckhart Tolle, é a paragem do motor do sofrimento. Acabam-se as interrogações. Você pode perguntar-se, como todos, sobre o tempo, o que vai comer, o que vai vestir. Isso sim. Mas já não pode haver a mais pequena questão existencial sobre o que somos, ou para onde vamos. Não vamos a lugar nenhum. Outra pergunta de Elisa no chat. Elisa, há uma pergunta que pode ser interessante. Que os sinais escatológicos islâmicos, como os de Nostradamus, não parecem estar a concretizar-se tão cedo. Será que nunca vão acontecer? JLA. Bem, para mim, há uma precipitação de todas as profecias, venham elas de onde vierem. No que diz respeito às profecias do Islã ou do Ocidente, de onde quer que venham, sejam elas modernas ou antigas, estamos na realidade histórica descrita pelas profecias, quer queiramos quer não. Todos nós nos apercebemos, com diferentes graus de lucidez e franqueza, que o mundo não pode continuar como está, que a mudança tem de acontecer. Veja bem, nem sequer estou falando da revelação do absoluto ou da ilusão da criação. Isso pode ser sentido em cada fibra do nosso corpo carnal e dos nossos corpos sutis, e eu diria com intensidade crescente nos últimos anos, que todos os dias estamos na véspera de um evento perturbador, algo que vai mudar o curso da humanidade. É claro que cada um tem a sua pequena esperança, por isso há o Canon, há a ascensão da Terra, a Nibiru, há a mudança vibratória real da Terra também. Em suma, todos têm na sua mente ou na sua percepção um futuro desejável ou aparentemente provável. Eu responderei que, independentemente dos acontecimentos que se vão produzir a nível escatológico, todos esses acontecimentos, sem exceção, servem para nos lembrar que nunca aconteceu nada, porque não há ninguém, é um sonho, um pesadelo. Isso é o mais importante, a realização do real, lembrarmos-nos de quem somos, que somos anteriores a qualquer corpo, a qualquer forma, a qualquer mundo. Todo o resto pertence à cena do teatro, sem exceção. E é isso que precisa tornar-se cada vez mais claro para cada um de nós. Esta é a frase mais importante que eu repito com muita frequência de Nisargadatta, quando ele estava vivo. Este universo, este mundo, apareceram, a consciência apareceu, este universo, estes mundos, toda a criação desaparecerá, e que nós estaremos sempre lá. Nós nunca nascemos, nós nunca morremos, não é um jogo de palavras. É a pura realidade. Assim, viemos a esta terra não para viver uma experiência, mas simplesmente para despertar da experiência. Do ponto de vista do absoluto, nenhuma experiência serve para nada, nada mesmo. O absoluto não é nenhuma experiência, nenhum estado. Nós tentamos chamar-lhe o estado natural, o real, o tempo zero.
É precisamente neste momento único que nos tornamos verdadeiramente conscientes de que o nosso personagem não existe, que a consciência é uma fraude. Tal como as importantes palavras de Nisargadatta. Tudo que passa, tudo que acontece, não pode ser verdadeiro. Só é verdadeiro aquilo que nunca nasceu, nunca apareceu. O Parabrahman, o Absoluto, nada pode testemunhar. O máximo que podemos testemunhar é a infinita presença, o momento em que a luz do eu se resolve no nada, quer dizer, na não-luz e na não-manifestação. E, como eu sempre disse, é a partir desse momento em que se experimenta isso, concretamente, que você não pode mais ser enganado pelo sonho, pelo pesadelo, pelo jogo de vídeo ou pela cena de teatro. Recordo a vocês que, do ponto de vista do absoluto, não há mais ano 2024 do que 2023, sendo o tempo e o espaço ilusões criadas pela consciência. Uma coisa é certa e segura, e é que a partir do momento em que experimentam isto, já não pode haver a mínima dúvida sobre quem são. É uma certeza absoluta que não pode sofrer qualquer questionamento. Por outro lado, mesmo a partir deste absoluto, os acontecimentos continuam a se produzir apesar de tudo, e esses acontecimentos, como eu disse e anunciei, como todos disseram e anunciaram, vão aumentar exponencialmente durante os primeiros meses deste ano. É preciso compreender que tudo isto é um cenário que nós escrevemos, quer sejam guerras mundiais, quer sejam raças, quer sejam religiões, fomos nós que criamos tudo isto. Mas tudo o que temos criado é apenas uma história, apenas um sonho mau que termina agora. E quanto mais cedo se libertarem das questões futuras, mais disponíveis estarão para o momento presente, para a eternidade, se assim posso dizer. Não é uma questão de praticar meditação, ou de elevar a sua vibração, ou de usar cristais, ou qualquer outra coisa. Mas é um momento de maturidade interior. Você realmente compreende que a espiritualidade é uma grande fraude. Você realmente compreende que tudo não passa de um sonho ruim e que não oferece nenhuma saída possível. Nesse momento, você, JLA. Sim, vai em frente. Elisa. Para mim, há uma pergunta que me faz rir. Questão. Quando este jogo acabar, quem é que vai aplaudir? JLA. O quê? Elisa. Quando o jogo acabar ou a peça de teatro terminar, quem é que vai aplaudir? JLA. Ninguém, porque não há ninguém. Não haverá ninguém para aplaudir, porque tudo será visto como uma ilusão. Não vai haver aplausos, seria mais um ó de espanto do que um aplauso. O espetáculo não merece aplausos, não mesmo. Depois há uma pergunta, eu li de passagem, mas é muito rápida de responder, diz Christine. Questão. Boa noite a todos. O que vêm fazer aqui os extraterrestres de que tanto falamos? Eles vieram viver o fim do mito da criação, tal como nós, simplesmente. Recordo que Paami nos revelou que a Terra foi o lugar do primeiro sonho e do último sonho da criação. Por isso, é lógico que todos os que chamamos extraterrestres estejam neste sistema solar, para viverem, como alguns disseram anteriormente, retirar a tampa final, ou seja, o acontecimento do tempo zero, a hora da recordação de quem somos. É claro que alguns povos extraterrestres realizaram missões mais específicas nos últimos 50 ou 60 anos. Elisa. Há uma pergunta que me fazem muitas vezes e que prefiro que você mesmo responda, porque eu devia ter respondido na semana passada e pedi-lhe que viesse responder você mesmo. Questão. Como é que vão ser os 3 dias de escuridão, os 3 dias? JLA. Então os 3 dias de escuridão, os 3 dias de trevas, são chamados, por exemplo do outro lado da Terra, os 3 dias de luz. Portanto, a rotação da Terra vai parar durante 3 dias, com todos os acontecimentos geofísicos que vão ocorrer nesse período.
Só assim se explica que um lado da Terra esteja na escuridão e o outro em plena luz. Um lado da Terra está virado para o Sol e o outro para a ausência do Sol. Os acontecimentos de êxtase foram perfeitamente descritos por Anael na época, e por outros também, com uma série de sinais, lembro-lhes, tais como o chamado de Maria, ouvido no ouvido esquerdo, essa espécie de dormência do corpo que ocorrerá cada vez mais rapidamente num dado momento, e a imersão total através do processo de reabsorção na luz branca da morada de paz suprema. Nesse momento sentiremos uma grande alegria, é no encontro com esse paraíso branco que teremos a convicção íntima, e a prova absoluta, de que somos essa luz, mas que nós próprios estamos também na origem dessa luz. É a experiência da fusão do êxtase com a êxtase, se preferirem, sendo que a êxtase representa apenas um momento coletivo para que toda a criação se lembre do que somos. É exatamente a mesma experiência que temos todas as manhãs quando acordamos. Dormimos bem ou mal, tivemos sonhos, pesadelos talvez, mas sabemos que não são reais, seja qual for o seu valor para nos trazer certas informações de vez em quando. Pois bem, será exatamente o mesmo para o sonhador que somos hoje, trocando ou falando. Será o mesmo para este saco de carne, como dizia Bidin, e será o mesmo para nossa consciência em todos os seus componentes, lembrando-nos que a consciência é também uma fraude total. É durante esta imersão na êxtase, no paraíso branco, que nos lembraremos do que somos, não antes. É isso que aparentemente põe fim a algo que nunca nasceu e a que chamamos ilusão ou mito da criação. JLA. Vou ver se ainda temos alguns minutos. Vou ver se há uma ou duas últimas perguntas rápidas. Elisa. A última pergunta. Por que é que algumas pessoas se distanciam de nós? Porque isso as incomoda, porque temos a realidade deste filme. É perfeitamente lógico. Quando se sabe que tudo não passa de um sonho, os sonhadores, que estão imersos no seu próprio sonho, podem ver-nos como um obstáculo ao seu sonho. E então, neste período particular que atravessamos, nos últimos 3 ou 4 anos, há coisas, pessoas e situações que se afastam de nós. Mas isso nunca é uma punição, é uma recompensa, ou seja, permite-nos chegar mais perto de nós próprios. Assim, mesmo que não o compreendamos no momento, todas as coisas que mudam na nossa vida, seja em que direção for, mesmo que contrariem as aparências, estão lá simplesmente para simplificar o nosso acesso a nós próprios. E tudo, acho que falta talvez 1 minuto e meio para fechar. Então, como a Elisa já disse, vão ter alguns anúncios. Elisa já anunciou em espanhol e francês, creio eu, que vamos ter o nosso primeiro encontro coração a coração nos dias 9 e 10 de março. Por isso, o que posso desejar a todos e a cada um de vocês é que compreendam o que vocês são. E só o podem compreender vivendo-o. Isso tem sido dito e repetido, que só a experiência direta do real pode permitir a você assumir e suportar tudo o que estamos em vias de viver. É o que posso dizer à guisa de conclusão. Em todo caso, gostaria de agradecer a tantos por terem escutado estas palavras. E quanto a mim, até a próxima, aqui ou noutro lugar. Elisa. Bem, gostaríamos de lhe agradecer muito a sua presença, Jean-Luc. JLA. Obrigado, ouvintes, obrigado, Elisa. Elisa cumprimenta os ouvintes em espanhol. JLA. Obrigado, Elisa. Obrigada. Ádios, a todos. Transcrição do áudio. Equipe Agape Tradução. Marina Marino. Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293-89 37 47 35 24 84